Continuando para terminar, o Senhor falou mais uma palavra para eles no versículo 9. Olha que coisa interessante, mais uma palavra do Senhor. Eu estou deixando o texto, depois a gente tira alguma aplicação daqui. É interessante quantas vezes ele usa a expressão Senhor dos Exércitos. 14 vezes em 2 capítulos. O livro de Ageu só tem esses 2 capítulos. Nós estamos passando num livro da Bíblia aqui em 2 domingos. 14 vezes ele usando essa expressão. Yahvé dos exércitos, o Senhor da guerra, o nosso general é Cristo, é o Senhor da vitória. E a outra coisa que ele cita aqui nesse texto é que a glória desta casa, deste templo, será maior. E aqui tem algumas coisas que a gente precisa pensar, que, por exemplo, esse novo templo, esse templo foi restaurado lá no tempo de Herodes, no Novo Testamento. Mas alguns autores vão questionar, dizer, mas não foi igual ao de Salomão, né? E de certa forma isso tem uma razão. Mas é interessante porque lá em Marcos 13:1, Jesus, saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Então, em primeiro lugar, essa glória dessa nova casa, deste novo templo, já mostra esse templo que foi realmente reconstruído no tempo de Herodes, né? Um outro detalhe que a gente precisa pensar sobre a glória deste novo templo, dessa nova casa, é João 1,14, porque diz que Jesus deixou a sua glória, tornou-se carne e habitou entre nós. O texto aqui se refere, ele tabernaculou, ou seja, Jesus é o templo de Deus na terra. Ele é o templo, ele é a glória dessa nova casa, por isso que a glória dessa nova casa será maior. E aí você vê lá em Apocalipse 21:3, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então nós temos que entender esse sentido que o texto dá, da glória deste novo, do segundo templo. Às vezes a gente aplica muito isso quando a gente está falando da reconstrução, né? Nós estamos aí planejando, vamos comprar um novo espaço, um espaço maior, mais funcional. Quem dera a gente ter um espaço que funcionasse durante toda a semana, com quadras, com escolas, com tantos projetos. Aí a gente usa isso, dizendo a glória desse novo templo será maior. Tem o seu sentido aqui, mas a gente precisa pensar que, em primeiro lugar, isso aconteceu no tempo de Herodes. Em segundo lugar, Jesus é essa casa de Deus que tabernaculou, que habitou entre nós, e ele diz que lá no fim, o templo de Deus, Deus estará no meio do seu povo, que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Não vai precisar de templo. Por isso que eu falei com você antes, não adianta você ir lá no templo de Salomão. Coitadinho do templo de Salomão para a glória dessa nova casa. Coitadinho desse templo aqui para a glória dessa nova casa. E Léo, que casa é essa? Que casa é essa? Que templo é esse? Me leva neste lugar. Você quer o endereço? Faz assim com o seu dedinho. Aí vira para cá. É Jesus habitando agora junto de nós, presente conosco, andando com sua igreja. Ele está entre nós. Essa é a glória da nova casa. Jesus no meio do seu povo, fisicamente, e agora pelo seu Espírito Santo, ele está entre nós, sim ou não? E ele vai voltar na eternidade para reinar eternamente, o próprio Deus entre o seu povo. E ele diz aqui que ali estabelecerá a sua paz, não mais aquela paz da formalidade judaica, shalom, paz do Senhor, não, mas a paz do reino de Deus, de viver a vida e os planos de Deus para si mesmo. Então eu quero dizer para você uma outra coisa, que é uma expressão que as pessoas muito citam, né? A respeito desse texto, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Que expressão você colocaria aqui? Que lição? Eu diria para você, olha, o melhor de Deus ainda está por vir. O rap falou umas coisas da quinta, né? Não foi combinado, não. Mas, Léo, isso é jargão. É uma expressão mesmo, que a gente não vê isso na Bíblia. Mas como assim a glória deste novo templo, dessa nova casa, será maior? É porque o melhor de Deus ainda está por vir. Mas o reino de Deus já veio, mas ainda não na sua totalidade. Mas a gente já não tem a presença de Deus, já tem, mas ainda não na sua totalidade.
Já é bom sentir a presença de Deus hoje, gente? Não, eu não ouvi isso. Já é bom sentir a presença de Deus hoje? Agora, você imagina quando nós estivermos face a face com o Senhor do Universo Todo-Poderoso, o Cordeiro, como diz lá no Apocalipse, que foi morto e ressuscitou e terá nas suas mãos os sinais da sua morte por nós. Olha, o apóstolo João, o grande apóstolo João, levado em visão, né, não foi nem fisicamente, levado em visão, quando ele se deparou com um pouco do que Deus revelou ali no Apocalipse, o homem caiu de joelhos. Não foi nem Deus, foi o anjo falando com ele, ele já não conseguiu nem ficar de pé. Aí o anjo falou, levanta rapaz, tem muito mais para te mostrar. Você já está caído aqui, né? Você não viu nada ainda. Ei, gente, o melhor de Deus ainda não aconteceu totalmente. Você está enxergando as lutas, vivendo só por vista, e não por fé, não vendo o que Deus está movendo e fazendo. Não está enxergando que Jesus vai voltar, exaltado, entronizado, e todo o universo de anjos. De repente você está olhando para a tua vida, está olhando lá para aquele passado, o rap falou disso, liberte do seu passado. Está preso num problema. E o Senhor já manifestou perdão, cura, já disse, levanta meu filho, o Senhor já fez milagre e você quer continuar naquele passado. Mas às vezes não é nem um passado triste, é um passado bom. Foi bom lá, a glória do antigo templo foi bom, o templo de Salomão, mas a glória dessa nova casa será maior. Foi bom as experiências lá do passado, mas o Senhor tem coisas novas e mais grandiosas a realizar na nossa vida e através da nossa vida. Foi bom esses 11 anos que a gente está passando aqui, foi bom, mas o Senhor tem coisas novas. Eu quero mais de Deus, eu quero que Deus se manifeste e realize tudo que Ele tem na nossa vida. Léo, mas eu não sei como é que vai ficar bom com tanto problema que eu estou passando. A hora que você passar o deserto, eu garanto que você vai ver. Na hora que a gente está passando o deserto, meu amigo, muitas vezes a gente faz como o povo de Israel, a gente fica reclamando, mas cadê Deus, cadê o Senhor? Porque a luta bateu na nossa porta, porque o mar se fecha diante de nós, é a porta de emprego que se fecha, é a saúde que está complicada, mas daqui a pouco o Senhor manifesta a vontade dEle, Ele cumpre os planos dEle, e aí você vai ver o milagre caindo do céu por todo lugar, Ele operando na tua vida, e aí você vai dizer, glória a Deus! A glória deste novo templo será maior. Não fique preso no seu passado, nem bom nem ruim. Deus tem mais. O plano de Deus. Amém, gente? Aí os versículos seguintes que nós não lemos, eu já chamo aqui a equipe de louvor. Deus começa a recapitular com o povo a vida que eles estavam levando. Eu falo, olha, vocês estavam esquecendo dos meus mandamentos. O Senhor começa a perguntar sobre os mandamentos. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio, Senhor. Então, mas por que vocês não estão mais vivendo a Bíblia? Você crê que orar é falar comigo? Eu creio, Senhor. Mas por que vocês não estão orando mais? Os versículos seguintes é isso. E aí o Senhor começa a dizer para eles, olha, eu vou abençoar vocês. Eu tenho coisas novas na vida de vocês. Reconsiderem a vida, retome os passos de vocês e deixa eu agir na vida de vocês e desfrutem do mover que eu tenho a fazer na vida de vocês. Amém, gente? O amém foi fraco para quem crê, amém? Vamos nos colocar em pé, quem puder.